Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, continuando falando da sistemática dos recursos no processo civil, falamos na última aula dos pronunciamentos do juiz, que estão lá no 203. Não esqueçam, 203 traz o conceito dos pronunciamentos do juiz. Então, lá no parágrafo 1º, há o conceito de sentença. O que é a sentença? Aquele pronunciamento do juiz que remete para o 485, artigo 485, que trata das hipóteses de julgamento sem resolução do mérito, ou aquele pronunciamento do juiz que remete para o 487, que trata das hipóteses em que o juiz resolve o processo com o julgamento do mérito, tá bem? E temos que pensar que tem um aditivo a esse conceito. Então, além de remeter para o 485 ou para o 487, que dizem respeito, sobretudo, a pronunciamentos prolatados na fase de conhecimento, nós temos que ter o aditivo de que esta decisão tem que extinguir a fase cognitiva do processo, ou seja, a fase de conhecimento ou a execução, tá bem? Então, pronunciamento do juiz que remete para o 485 ou 487 e extingue a fase cognitiva do processo ou a execução, tá bem? Este é o conceito de sentença. Parágrafo 2º trata do conceito de decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela decisão com cunho decisório, ou seja, que causa prejuízo para alguma das partes, só que não se enquadra no conceito de sentença do parágrafo 1º, tá bem? O parágrafo 3º do 203 trata do conceito de despacho. O que é o despacho? Aquele ato proferido pelo juiz que não tem cunho decisório e, portanto, não cabe qualquer recurso. Exemplo, quando o juiz intima o autor para apresentar réplica à contestação apresentada pelo réu. Então, quando ele prolata a seguinte decisão: vista o autor da contestação apresentada pelo réu para que se apresente réplica, tá bem? Essa decisão não causa um prejuízo para as partes. Portanto, se enquadra no conceito de despacho e, obviamente, não cabe recurso em face dela. O parágrafo 4º, pessoal, trata dos atos meramente ordinatórios, que são aqueles praticados pelo servidor que podem ser revistos pelo juiz a qualquer tempo, né? Então, este ato de intimar o autor para apresentar réplica pode ser praticado pelo servidor. Contudo, o juiz, que é o responsável pela condução do processo, nos termos do 139, pode rever esse ato. Tá bem? O artigo 204 trata do conceito de acórdão, que é aquela decisão colegiada proferida pelos tribunais. Lembrando que o relator, nas hipóteses do artigo 932, nós vamos estudar em próximas aulas, tá? Sobretudo quando nós estudarmos o recurso denominado agravo interno do artigo 1021, tá? Nós vamos estudar melhor o artigo 932, que trata das hipóteses em que o relator pode proferir decisões monocráticas, tá bem? Superado isso, pessoal, vamos para o conceito de recurso. O que é recurso? Então, é aquele meio impugnativo às decisões, pessoal, voluntário e interno ao processo no qual foi proferida a decisão impugnada por ele, tá? O que ele visa? Ele visa o aprimoramento, a reforma ou anulação da decisão recursalmente impugnada, tá bem? Nós temos diversas outras hipóteses, diversos outros meios impugnativos de decisões judiciais, como é a impugnação, o cumprimento de sentença, a reclamação, o mandado de segurança, tá? A ação rescisória, a remessa necessária, tá? A correição parcial. Nós temos diversos outros meios de impugnar decisões judiciais, contudo, não se enquadram no conceito de recurso, pois não são voluntários, tampouco internos ao processo, tá? Por exemplo, tá? Nós vamos estudar, não nesse semestre, mas quando estudarmos o procedimento do Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95, nós vamos ver que contra as decisões interlocutórias ali, sobretudo aquela que, por exemplo, defere uma liminar, tá? Não cabe qualquer recurso.
Contra essa decisão, ela pode ser impugnada por meio de mandado de segurança, cuja autoridade pública aqui que vai figurar no polo passivo deste mandado de segurança é o juiz, tá? Então nós podemos impetrar mandado de segurança perante as turmas recursais contra o juiz de primeiro grau. Nós estamos buscando o quê? Também o aprimoramento, a reforma, a anulação da decisão. Contudo, não se enquadra no conceito de recurso. Por quê? Porque não é interno ao processo. O mandado de segurança, tá? É uma ação autônoma, inclusive tu vai ter que pagar custas próprias, vai receber um novo número. Então, ele não é interno ao processo, ele é um processo autônomo, tá bem? Isso acontece também com a reclamação, com a ação rescisória, são todas demandas autônomas, tá bem? Então não se encontram no conceito de recurso. A remessa necessária, pessoal, eu peço que vocês leiam lá o artigo 496, tá? Vejam as hipóteses em que é cabível a remessa necessária. Então, estão sujeitas a duplo grau de jurisdição algumas decisões proferidas contra a Fazenda Pública. Então, eu peço que vocês olhem o 496 para ver quais são essas hipóteses, tá bem? Então, independentemente da interposição de recurso pelo procurador estatal, tá? Os autos vão ascender para duplo juízo de jurisdição, né, para dupla análise, né, vão ascender para o tribunal independentemente da interposição de recurso pelo procurador, tá bem? Então, por que não se enquadra no conceito de recurso? Porque não é voluntário, tá bem? É um meio impugnativo que vai ascender ao tribunal independentemente da vontade do procurador, da parte, né? Então não se enquadra no conceito de recurso, tá bem? Pessoal, falando de legitimidade recursal, vejam lá o artigo 996. Então, quem que pode interpor recurso? A parte, obviamente, prejudicada, o Ministério Público, tanto como custos legis, 178, e, obviamente, quando ele se enquadra na situação de parte, como é nas hipóteses em que ele propõe uma ação civil pública, por exemplo, e nós temos também os terceiros interessados. Obviamente que esse terceiro interessado vai ter que demonstrar o seu interesse jurídico na reforma da decisão. Então, superado isso, pessoal, nós temos aqui a classificação dos recursos. Os recursos eles podem ser classificados quanto à finalidade, abrangência ou autonomia, tá? Quanto à finalidade dos recursos, pessoal, nós temos os recursos ordinários e os recursos extraordinários. Os ordinários são aqueles que visam a justiça da decisão, tá? Eles estão direcionados à interpretação e aplicação do direito no caso concreto, enquanto os recursos extraordinários também estão vocacionados à interpretação do direito, mas não no caso concreto, e sim a partir do caso concreto. E seu objetivo, pessoal, é a unidade do direito, é buscar a uniformização a respeito da interpretação acerca do direito. Tá? Por enquanto estamos em conceitos vagos, tá? Mas na medida que nós formos estudarmos os recursos em espécie, nós vamos ver a grande diferença entre os dois tipos de recurso quanto à sua finalidade, né? Finalidade, então, nós temos os recursos ordinários. Por exemplo, nós temos a apelação, nós temos o agravo de instrumento, tá? Os recursos, lembrem, o seu rol taxativo está lá no 994, tá? Então nós temos a apelação e agravo de instrumento como recursos de estirpe ordinários, né? Que visam a reforma da decisão à luz e olhando o caso concreto, tá? E nós temos como exemplo de recursos extraordinários o recurso especial e o recurso extraordinário, tá?
Sim, pessoal, tem um recurso chamado recurso extraordinário, que é espécie do gênero recurso extraordinário, assim como o recurso especial é espécie do gênero recurso extraordinário, tá? Esses estão vocacionados à interpretação do direito a partir do caso concreto. Vamos ver isso posteriormente quando estudarmos os recursos em espécies. Lembrando que, pessoal, vocês vão ver o 994 e vão ver que tem outros recursos ali, né? Nós temos, por exemplo, os embargos de declaração. Os embargos de declaração, que estão lá no 1022, né, servem, eles podem ser opostos em face de qualquer decisão que apresente algum vício. Qual vício? Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, né? Não tem como nós classificarmos eles, né, os embargos de declaração, previamente, antes de analisarmos qual é o recurso subjacente, a fim de enquadrá-los como recurso ordinário ou extraordinário. Como ele cabe contra qualquer decisão, pessoal, se for uns embargos de declaração oposto contra a decisão proferida nos autos de uma apelação, tá? Contra um acórdão que julgou o recurso de apelação, se o recurso de apelação, que é o recurso subjacente, é um recurso ordinário, obviamente que os embargos de declaração, que servem para sanar apenas vício da decisão, também vai carregar essa característica de recurso ordinário, tá? Porque sua cognição vai estar adstrita à cognição da apelação. A mesma coisa acontece se os embargos de declaração forem opostos contra uma decisão de um recurso especial. Ele vai observar a característica do recurso subjacente, do recurso especial. Se o recurso especial é um recurso extraordinário, então estes embargos de declaração também o serão, tá bem? Acontece o mesmo com o agravo interno, tá, pessoal? Que também está lá no rol do 994, tá? Os embargos de divergência, nós vamos estudar que eles somente podem ser opostos em sede de recurso especial e recurso extraordinário, então estes embargos têm características de recurso extraordinário, e o recurso ordinário, o próprio nome já diz, né, é uma espécie de recurso ordinário. Vamos falar melhor sobre eles, tá? Pessoal, quanto à abrangência dos recursos, nós temos que nos recursos ordinários, a matéria, objeto da insurgência recursal, pode ser revista em toda a sua completude, ou seja, podem ser reanalisados fatos, interpretação acerca dos fatos, né, envoltos na demanda, como do direito. Já os recursos extraordinários, pessoal, nós não podemos mais reanalisar fatos, apenas reanalisar a interpretação conferida ao direito, né? Então, por exemplo, na apelação, nós vamos poder, o órgão julgador poderá rever toda a matéria fática discutida na origem, vai poder analisar o depoimento das partes prestadas numa audiência de instrução e julgamento, como vai poder ver, rediscutir, né, e reanalisar os depoimentos prestados pelas testemunhas, tá? E também o órgão julgador pode reanalisar o direito aplicado pelo juiz de primeiro grau, né? Já nos recursos extraordinários, né, os fatos não poderão mais ser revistos, apenas a interpretação conferida ao direito, né? Então, em sede de recurso especial, por exemplo, não se pode mais analisar se uma testemunha disse isso ou aquilo, ou se a parte mencionou alguma situação fática em seguinte sentido ou em outro sentido, tá bem? Só se poderá rever a interpretação sobre o direito conferida pelo tribunal de origem, se foi correta ou não, se reflete a correta interpretação que a norma se extrai da norma, né? Ou se foi devidamente acertada, ou se não foi acertada a interpretação realizada pelo tribunal de origem, tá bem? Então pense, pessoal, recurso ordinário, podemos reanalisar fatos e direito. Recurso extraordinário, podemos reanalisar só a matéria atinente à interpretação do direito, tá bem? Sob o ponto de vista da autonomia, pessoal, nós temos o recurso autônomo, tá? E o recurso adesivo.
eu peço que vocês olhem, pessoal, o artigo 997 do CPC. Lá traz as hipóteses de cabimento do recurso adesivo. Tá bem, pessoal? Nós vamos poder interpor um recurso adesivo, tá? Nas hipóteses, tá? De recurso especial, recurso extraordinário e apelação, conforme disposto no inciso 2º do parágrafo 2º do 997, tá? Somente nessas hipóteses nós podemos interpor o recurso adesivo. Qual que é o sentido dele? Né? O próprio nome já diz, recurso adesivo, ele vai ficar vinculado ao recurso autônomo. Então, ambas as partes podem interpor seus recursos independentes, desde que, obviamente, sejam sucumbentes. Então, se sobrevém uma sentença de parcial procedência, ambas as partes podem interpor recurso, tá? Mas, naquelas hipóteses em que uma apenas das partes interpõe um recurso autônomo, a outra parte, que também é sucumbente, como é nesse nosso exemplo em que houve a prolação de uma sentença de parcial procedência, esta outra parte que não interpôs o recurso autônomo poderá, no prazo das contrarrazões recursais, que é no prazo de 15 dias, né, conforme 1003, parágrafo 5º, tá? Poderá então interpor um recurso que seguirá as mesmas regras do recurso autônomo, ou seja, vai ter que ser interposto no mesmo prazo, vai ter que ter preparo recursal e tudo mais, tá? Poderá então interpor um recurso adesivo no prazo das contrarrazões, então apresenta as contrarrazões e também interpõe um recurso adesivo. Este recurso não será autônomo, ele ficará aderido ao recurso autônomo. Ou seja, nas hipóteses do 998, por exemplo, em que o apelante, né, o apelante, nesse nosso exemplo aqui, interpôs um recurso autônomo, se ele desistir do recurso e aí não precisa de consentimento do réu, veja o artigo 998, né, não precisa de consentimento da parte adversa, tá? Então, se ele desistir do recurso autônomo, cairá, logicamente, junto o recurso adesivo. Isso não ocorre na situação em que nós temos dois recursos autônomos, né? Aí, cada recurso vai trilhar por si, né? Se um dos sujeitos processuais que interpôs o recurso desistir do seu recurso autônomo, isto não vai gerar a desistência ou decaimento do outro recurso autônomo. Isso vai acontecer apenas nas hipóteses em que há recurso adesivo. Então, veja bem, se usa muito estrategicamente este recurso adesivo, né? A sentença foi parcialmente procedente. Vamos supor que o réu está satisfeito com a decisão. O autor já não está satisfeito. Se o autor interpor o recurso de apelação e o réu, no prazo das contrarrazões, interpor o recurso adesivo, veja bem, o autor vai pensar, se eu desistir do meu recurso, cairá o recurso da parte adversa, que é adesivo, e aí a sentença vai se manter incólume, né? Já se ele não desistir do seu recurso, né, tem chance de que o recurso adesivo seja provido e aí ele perca o que já ganhou na sentença, tá bem? Então, pessoal, lembrem disso, recurso adesivo, o próprio nome já diz, está vinculado ao recurso autônomo, né? Recursos autônomos interpostos não há qualquer vinculação, aí cada um tramita por si. Tá bem, pessoal? Então, resumindo, nós temos quanto à finalidade, nós temos os recursos ordinários, tá? E temos os recursos extraordinários. Quanto à abrangência dos recursos, temos que os recursos ordinários são muito abrangentes, pois pode-se rever, quando do julgamento do recurso, tanto matérias fáticas como matérias jurídicas traçadas junto à decisão recorrida. Já os recursos extraordinários, eles podem servir apenas para reanálise de questões jurídicas, tá? E nós temos, sob o ponto de vista da autonomia, nós temos os recursos autônomos que tramitam por si, né? Não tem qualquer vinculação com o eventual recurso interposto pela parte diversa, tá? E nós temos os recursos adesivos, que são aqueles que estão vinculados a um recurso autônomo. Se cair o recurso autônomo e não for admitido, obviamente que o recurso adesivo também sucumbirá.
Tá bem, pessoal?